como é que pode o banco que mais bombou e mais cresceu nos últimos anos ser o banco de um cara desqualificado como o Daniel Vorcaro, que ficava só organizando suruba? Era um surubeiro. O cara basicamente cresceu no mercado dele com suruba e calote. Pô, era esse o nível desculpa o termo, da putaria. Nossa. Sobre o Banco Master, talvez esse cara, o Daniel Vorcaro, ele seja... bom, ele é o elo mais recente que a gente encontra, inclusive entre Alexandre de Moraes e Flávio Bolsonaro. Isso aí só um elo, porque tem uma porrada de coisa. Daniel Vorcaro e o Banco Master estão envolvidos num monte de coisa, né? Como você disse, um maior escândalo recente, né? Qual que é descobrir e esse escândalo do Banco Master vir à luz, na tua opinião, qual que é o efeito político disso? Especialmente quando a gente fala no ano que vem. Eu acho que, assim, como é um escândalo que nem sequer a imprensa está cobrindo como deveria, as pessoas não estão dando a dimensão real do que ele é. Ele é muito maior do que a Lava Jato no aspecto do envolvimento político. É o primeiro escândalo que envolve situação inteira, oposição inteira, centrão, Suprema Corte, até influencers fitness, a gente tem categorias específicas. Envolve um cara, o Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de o Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual, e dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. Ele é conhecido por essas festas, só pra deixar claro, festas que contavam também com grandes influenciadoras e alguns influenciadores também, meio bonitonas e tal, mulheres famosas. Então o fato é, se o Daniel Vorcaro abrir a boca, boa parte da política brasileira cai. Então a coisa já é nesse nível, mas a coisa é muito profunda. É desse tamanho, né? É desse tamanho. O que sai na mídia geralmente tá falando de bastante dinheiro e tal, mas então tá no começo dos escândalos políticos. Tá, porque você pode dividir por nicho, por grupo, por bloco e pelos envolvimentos. O Daniel Vorcaro, ele é um cara que ele tem que ser entendido, ele é um cara cujo pai dele cresceu junto com ele na igreja Lagoinha, lá de Minas Gerais, do Valadão. Aí eles cresceram, começaram a ter uns canais de TV, uns programas de TV ligados à Lagoinha, e aí do nada eles compraram um banco. O que diz muito sobre a Lagoinha, né? Diz muito sobre pequenas igrejas, grandes negócios, um modelo de igreja que do nada um sujeito participa ali de umas operações, do nada ele tá comprando um banco. Comprou um banco falido, com esse banco ele transforma no Banco Master, especialmente a partir de 2019, 2021, ele começa com uma operação muito agressiva de ganho de mercado com um CDB, com taxas absurdas, que claramente não era viável. Muita gente séria no mercado vendia ali o CDB dele também. Então ele teve um grau de contaminação. Ele botou o cunhado dele, que chama Fabiano Zettel, para ser uma espécie de operador político dele. Ele começou a comprar título podre de empresas que estavam indo em recuperação judicial. Começa aí, essas empresas tinham envolvimento político, a Ambipar era uma delas. Começou a conhecer todos os políticos, porque ele se tocou, ok, isso aqui vai dar muito ruim. Pode falar palavrão aqui? Pode. Então vai dar merda, ia dar merda. Então ele já começou a trazer... Seu bananão. Poxa, vou falar merda aqui. E aí ele começou a meter todo mundo no esquema. Então, por exemplo, o Ciro Nogueira, que é o grande operador político do PP, do Progressista, é um cara que foi Lula, foi Bolsonaro, ele é o que for. E agora é Tarcísio, né? O cara que cuida da parte política da candidatura do Tarcísio. Ciro Nogueira chama a galera, apresenta um, apresenta outro, aí ele chama o Guido Mantega foi do PT, apresenta o Lula, aí conhece o Lewandowski, aí começa a ver, bom, se vai dar caca, porque uma hora esse golpe vai estourar, eu preciso jogar a bucha em alguém. Aí ele conhece o Rueda, que é do União Brasil, que é um partido hoje sócio federado com o do Ciro Nogueira, que é do PP. O Rueda apresenta o governador do DF. O governador do DF, Banês, vem com a ideia incrível de pegar um banco público para comprar o Banco Master que estava quebrando. Aí não compra, mas compra os títulos podres do Banco Master. O Ciro Nogueira, vendo que vai estourar lá em Brasília, ele entra no STF com a emenda Vorcaro, que era basicamente para alterar o fundo garantidor de crédito, do limite que cada pessoa física ou jurídica pode receber de 250 mil para 1 milhão pra galera que tomou o calote, não tomar um calotão, ou seja, jogar na conta do restante da população e dos bancos. No fundo, isso tem um custo financeiro. E aí as pessoas vão, vai dar problema jurídico. Vou contratar escritórios vinculados a figuras da Suprema Corte. Aí entrou agora, descobriram um estranho contrato com a esposa do Alexandre de Moraes. Um valor absurdo. Valores absurdos. Aí, de repente, Augusto de Arruda Botelho, que era aquele cara que ficava fazendo programa lá com o Caio Coppola na CNN, falando de democracia. Agora ele é advogado do Banco Master, viaja no jatinho com o Toffoli. Quando você vai... Eu sou só arranhei a superfície. Quando você vai olhando, havia até uma bancada do Vorcaro no Congresso Nacional. É um negócio muito grande. E como gerou muito dinheiro e gerou contaminação no mercado financeiro,
a coisa começou a se vincular, e as investigações estão indo para essa linha, até de fundos ligados ao PCC. Então, é um escândalo colossal que pode, se houver uma investigação séria, aparentemente não irá, porque o trabalho da PF vai ser obstado por alguns agentes em algum momento, imagino eu, porque mexe com todo mundo, a República cai, porque os principais figurões da República caem, e isso vai pautar no eleitoral. Então, o ano eleitoral de 26 será, não sei se decidido, mas ele será em grande medida pautado por esse escândalo. E é um escândalo horrível. E esse escândalo, cara, como você disse aí, ele envolve um monte de gente, tudo quanto é lado, provavelmente todo o corpo político brasileiro tem em algum momento, ou talvez seja um exagero de todo mundo, mas o ponto como você disse também, isso daí provavelmente não vai dar em muita coisa, porque em algum momento a investigação da PF deve sofrer algum tipo de interferência, porque isso pega muita gente. Mas não é interessante que haja uma investigação desse porte que está tentando investigar o próprio sistema, sendo que agora o sistema vai fazer de tudo para se defender. Então a gente ainda tem uma galera que está tentando resolver o problema da coisa. Dá para dizer que essa galera está lá na Polícia Federal e é isso? Tem, a Polícia Federal faz um trabalho civilizacional. Por mais que exista essa história de que existem alas na Polícia Federal que vão ser mais pró um governo aqui ou pró um governo ali, existe um trabalho institucional da PF que é civilizacional no Brasil. E necessário. E são ainda os últimos anticorpos que restam, mas a gente tem que entender assim, são anticorpos de um corpo cada vez mais doente. Então, tudo é feito no Brasil para evitar que você consiga investigar e pegar esse tipo de arranjo. Tá? Porque no fim do dia, a elite política e a elite econômica no Brasil são misturadas, elas andam juntos, fazem negócios juntos, dependem completamente um do outro e determinam, inclusive, o preço na Bolsa de Valores. Quer ver uma coisa que é engraçada? Como no Brasil a coisa é vinculada? O tema que fez preço para cima ou para baixo de dólar e bolsa no Brasil foi saber quem é o candidato que pode ou não derrotar o Lula. Se apareceu o Tarcísio bem na pesquisa, ou dizem que ele vai ser candidato, aí sobe a bolsa. Se não cai. Por quê? Porque a economia, ela depende de decisões eminentemente políticas. Uma coisa está muito amarrada na outra. Isso é coisa de país de terceiro mundo. Não é sério a gente ter assim, a Bolsa de Valores vai subir ou vai descer só por uma questão conjuntural eleitoral, faltando mais de um ano para eleição, como foi ao longo do último ano. Eu acho isso grotesco, né? Mas isso é sintomático de um país que institucionalmente está muito falido. E mesmo, institucionalmente, o Brasil, falar que o Brasil é uma democracia, falar que você tem divisão de poder no Brasil, falar que as pessoas estão focando nas coisas, não é mentira. O Brasil, ele está sendo... existe um Brasil institucional sério, que deveria basicamente administrar e governar o Brasil e fazer a vida das pessoas melhorar. E existe um Brasil não institucional que está invadindo ele. Esse duelo do Brasil institucional contra o Brasil não institucional, o Brasil não institucional está ganhando. E quem é o Brasil não institucional? É o Brasil do Centrão, das emendas, do orçamento secreto do Centrão, é o Brasil do Comando Vermelho, é o Brasil do PCC, é o Brasil do Daniel Vorcaro. Como é que pode o banco que mais bombou e mais cresceu nos últimos anos ser o banco de um cara desqualificado como o Daniel Vorcaro, que ficava só organizando suruba? Era um surubeiro, o cara basicamente cresceu no mercado dele com suruba e calote. Porra, suruba e calote, aí o cara mostra o maior banco do Brasil, o banco mais cresceu nos últimos anos. Isso é muito psicodélico. E as pessoas fingiam demência. Ficavam fingindo demência. O Roberto Campos Neto, que era presidente do Banco Central, eu sei, é que é muito louco, né? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele recebeu 38 chamadas do mercado financeiro, tipo assim, sei lá, o pessoal do Itaú, isso aqui tá errado, né? O pessoal do BTG, isso aqui tá errado. Eu lembro, ao longo de um tempo, né? Tempão. Aí ele, acho que tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Como isso? E toma ele suruba do Daniel Vorcaro. Toma ele suruba encontrar ali barco no Mediterrâneo. Dizem que boa parte do Jet Set global fez festa com o Daniel Vorcaro. Pegaram agora, hoje, a namorada ou esposa do Vorcaro, fotos dela numa festa, num rolê com a Ivanka Trump. Era esse o nível desculpa o termo, da putaria. Nossa, então se mexer muito nessa merda aí... vai encontrar as paradas. Vai mesmo. E esse é um negócio, isso vai pautar a política no que vem. Agora, como é que pode uma turma dessas ter chegado onde chegou? É um negócio muito desqualificado. Assim como pode ter fundos ligados, vamos dizer, ao mercado imobiliário ligado ao PCC. A coisa tá neste nível. O nível de promiscuidade do Brasil não institucional com o Brasil institucional, o Brasil que tem que ser sério, tá gigante a ponto de você não saber separar. E virou aquela coisa da farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora tá tendo em São Paulo, e pegaram algumas conversas disso, o Jornal Metrópolis vazou, promotores reclamando, pô, eu tô aposentado agora, mal me aposentei, só tô ganhando 70 mil reais, podia ter direito a mais coisa, não tenho. Pô, um desembargador pode ter direito a um Porsche, eu não.
Virou isso. Assim, as coisas saíram muito do controle. Então a gente precisa dar um freio de arrumação. Só que quem vai dar o freio de arrumação? Né? Aí tem eleição que vem. Não quero fazer propaganda aqui. Tá. Mas o cenário, de novo, ele é bastante curioso, né? A gente sabe que provavelmente, se a gente for pensar nas eleições de 2030, por exemplo, a gente não deve ter mais um embate Lula e Bolsonaro, né? Acho que até lá já mudou, o Lula não deve mais ser... Tá velho, né? Aí até lá espera-se que ele já tenha arrumado um outro cara pra sucedê-lo e tal. Porque pro ano que vem a gente vai ter mais ou menos essa mesma briga aí, Lula e Bolsonaro, de certa forma. Com essa escolha do lado do Bolsonaro, a coisa ficou um pouco mais... Me diz você, o que você achou? Agora o cenário político, vamos lá, se a gente for para as eleições, com você, inclusive, no meio do bolo, a gente... o cenário, ele tá mais claro, mas o jogo, ele tá posto, de certa forma, porque os caras... O Lula, ele aparece bastante bem, com bastante intenção de voto nas pesquisas, né? A gente sabe que ele deu uma surfada na popularidade, especialmente com o que estava rolando lá de Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, taxas e tudo mais, mas o Brasil também é foda, a gente sabe que muita coisa pode mudar até lá. Como é que tu analisa pra valer o eleições 2026? Vamos lá, cenário. O Lula, é paradoxal a situação dele, porque ele aparece nas pesquisas pro segundo turno sempre próximo, né, da vitória e tal, e ele tá no momento em que o Brasil está supostamente em pleno emprego, que a população mais pobre sente que aumentou um pouco o poder de compra porque os preços no supermercado diminuíram. Ele tá dando vale gás, energia elétrica, tá vendo toda sorte de auxílio para dar para essa população mais pobre, e ainda assim a aprovação dele tá uma porcaria. O cara tá assim, fazendo tudo, gastando tudo que ele pode de capital político, os adversários políticos dele são horríveis, dando todas para ele e ele não consegue subir. E por que não consegue? Porque o projeto de esquerda no Brasil acabou. Não só no Brasil, boa parte, vamos dizer, do mundo, a esquerda passa por um problema gigantesco de não saber o que é ser de esquerda e qual o papel que eles têm. O Lula só faz mais um governo convencional de esquerda, altamente populista aqui. É isso, não teve nada. Qual foi a marca do governo Lula? Aumentar impostos? Dar um vale gás? É isso? Para a mesma pessoa que recebia dos mesmos autores de Bolsa Família, temos agora vale gás. É isso? Óbvio que não, assim, você não vai construir nada absolutamente sério e pegar o Brasil e levar ele para outro lugar para as pessoas sentirem, não, vou votar no Lula. Então é um voto meio tipo, se não tem tu, vai tu mesmo. E ele tem realmente pelo menos 35% a 45% do eleitorado ali flutuando. Então o Lula, ele tá nessa posição paradoxal que ele tá muito bem, mas meio que ele já gastou tudo que ele podia e não consegue subir. E os adversários muito ruins. Então, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, houvesse uma oposição institucional bem colocada, inteligente, o Lula tava lenhado. E aí você fala, mas Renan, seu partido não faz parte da oposição? Faz, mas ele tá começando agora, ele tem um mês de vida, né? O que tinha aí era PL e Bolsonaro, e eu tenho que julgar, assim, a oposição liderada por esses caras. Nesse sentido, aí vem a turma do bloco da oposição, que fez uma oposição ridícula. A bancada na Câmara dos Deputados dos bolsonaristas, ela é horrível. Não adianta os caras falar, não, eles tiveram grandes vitórias. Eles não tiveram vitória nenhuma. Eles são muitos, né? Muitos. A gente tá falando de, assim, entre PL, mas os adjacentes ali, você tem mais de 100 deputados. E todos muito ruins. Todos que são basicamente Instagrammers fazendo vídeo ali. Acho que o Nicolas é o cara mais, vamos dizer, mais óbvio desse estilo de política. O que é um deputado muito ruim? Você tá dizendo das ideias que eles defendem ou do trabalho deles como representante de alguma coisa? Isso tudo. Mas assim, vamos falar assim, não vou julgar as ideias que eles defendem, eu vou julgar a efetividade. Eu acho que falta trabalho parlamentar. Eles passam 90% do tempo deles pensando em como gravar vídeos, mesmo da atuação parlamentar deles, e pouco em entregar resultado político parlamentar em si. Então eles são ruins no que eles entregam. Só que antes a gente podia julgar, mas pelo menos eles são bons comunicadores. Eu acho que eles erraram até na estratégia de comunicação. Achar que a pauta do Brasil nesses últimos anos foi apenas anistia. Olha, o Brasil é um país muito maior do que aquelas pessoas que estão presas. Muito maior. O Brasil tem problemas muito mais concretos. A turma do Bolsonaro despertou para o problema da segurança pública esse ano. Modéstia à parte, porque a gente puxou esse assunto. Então, agora eles estão falando de segurança pública. O que eles têm a propor, por exemplo, para o desastre educacional que o Brasil passa, indo mal nos testes internacionais? Nada. O que eles têm para falar de todos os outros assuntos que a gente pode puxar, questão fundiária? Nada, não tem nada. Só tem, tipo, anistia, Bolsonaro, olha aí a esquerda, que perigo a esquerda. Então, uma posição muito ruim. É uma posição que fez um trabalho muito ruim, que deixou tudo até mais ou menos fácil pro Lula. Acho que o exemplo, vamos dizer, muito mais coroou essa burrice foi a PEC da blindagem. Aquilo foi uma das coisas mais retardadas que eu vi
né? Deram um prêmio pro Lula. O PT fez uma manifestação esse fim de semana agora, lutando contra a corrupção no Congresso, citando a PEC da blindagem. Olha o presente que os caras deram. E ainda foram justificar. Então, é uma turma muito ruim. Essa turma muito ruim, e tava... Enfim, ela é um bando de deputados toscos. E aí eles iriam falar, vamos lançar quem? Ó, pega os deputados toscos, coloca na cabeça da chapa um cara que o mercado acha ajustado como um Tarcísio, lança essa galera e sai todo mundo ganhando. Esse era o plano. O mercado queria, vamos dizer, os partidos do Centrão queriam, o PL topava. Só faltava combinar com os Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro ganha numa candidatura a Tarcísio, né? A gente tem que entender que o Tarcísio já tinha prometido pro próprio Jair que ia tentar interceder com o Xandão pra tentar tirar o Jair da cadeia, evitar. Nada disso aconteceu. O Tarcísio acabou se indispondo até com o Alexandre de Moraes num episódio aí, numa manifestação. Não rolou. Então os Bolsonaro, o Jair tá preso. Esse cara, o Tarcísio, vai levar todo o nosso capital político de eleição. Porventura pode até ganhar. Pode ou não soltar a gente, não conseguiu livrar o Jair da cadeia, e a gente vai ficar vendo navios só morrer, vão ficar morrendo quietos esperando. Aí a família começou, foi com a viagem do Eduardo para os Estados Unidos, a cuidar do seu próprio interesse. Então, do ano de 2025 foi o ano que o Eduardo viaja, ele começa a fazer lobby nos Estados Unidos, conhece inclusive o Joesley Batista, e aí eles começam o trampo deles de... Só esse ano que eles se conheceram? O Joesley... É o que disseram pra mim. Tá. Eu estive nos Estados Unidos e alguns americanos ligados, inclusive à administração Trump, de onde apareceu esse Joesley, né? Né? E aí eles vinham com alguns pontos. Eu não quero ser leviano, porque eu tenho que provar o que eu falei. Não é uma acusação, mas enfim, eu não quero ser papo furado. Assim. Tá. Então, o que eu soube de boca lá é que o próprio Eduardo ajudou a conduzir essas relações ali junto com a turma do lobby da administração Trump. O fato é que o Joesley, com uma empresa dele que chama Pilgrims alguma coisa, tá? É uma empresa americana subsidiária da JBS Friboi. Ele doou 5 milhões de dólares pra pós-Trump. E aí meio que ele ganhou acesso a Mar-a-Lago, que é basicamente um condomínio que tem na Flórida, que o Trump faz o lobby dele. Os grandes empresários ligados ao Trump estão ali. E o Eduardo também tem acesso ali, e o Eduardo foi tocar a vida dele ali. O plano do Eduardo era de duas linhas. Um é manter a família no comando da direita, e outro tentar salvar o pai, punindo o Xandão pra tentar um acordo. Ele não conseguiu de cara essas duas coisas. Mas o Eduardo consegue esses acessos aí por meio do Joesley ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Eu acho que é muito mais o Eduardo, que já conhecia o Trump e eventualmente conheceu empresários brasileiros, isso inclui o Joesley, do que o Joesley. Tá bom. Até porque a relação do Flávio com o Trump é muito antiga e o Trump gosta de verdade da família Bolsonaro. Eu acho que quem fala assim, o Trump ele só largou mão do Bolsonaro, chutou eles... Não, ele gosta dos Bolsonaro. Agora o Trump gosta mais do Trump, entendeu? É isso só. Não é que ele tem... Não, ele só gosta mais do Trump. Ele aparentemente se deu bem com o Lula. O papo foi muito pragmático entre os dois. E eles conseguiram uma espécie de um acordo comum bom para todas as partes. E esse acordo comum que é bom para todas as partes, tirando pro eleitor brasileiro, que vai... Nesse arranjo o Lula ganha, né? Ele vê o seguinte, por exemplo... O Trump, ele pode ver terras raras. Ele... colocou o Lula para interceder na questão venezuelana com Maduro. O Joesley virou o rei do lobby brasileiro lá. É só o pessoal procurar no Google aí. O Joesley, ele foi de jatinho até Caracas, com o espaço aéreo venezuelano fechado, negociar uma saída do governo do Maduro em nome do Lula e do Trump. E para o Joesley ter feito isso em nome do Lula também é porque o Lula topou. Então fazia parte de um acordo Lula-Trump. E isso aqui, novamente, não é opinião minha, isso é só a galera dar um Google. Como é que pode... Qual a moral do Joesley? Com o espaço aéreo venezuelano fechado, foi lá negociar e tal. Dizem, aí assim, alguns interlocutores nos Estados Unidos, que o Joesley também falou com os próprios Bolsonaro, não é ruim a ideia do Flávio sair e tal, né? Vamos... ajuste as peças aí, que o jogo fica bom, é bom pro Lula. O Lula sai ganhando, negociando com o Trump, fechando pra ele uma... parceria, aí, resolução da crise tarifária, mostrando pro Brasil, olha, eu sei negociar, fiquei de cabeça erguida e resolvi, e ainda ganha um Flávio Bolsonaro candidato, destruindo a candidatura Tarcísio, que era, naquele momento, uma candidatura que poderia derrotá-lo. O Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, se encontra com o irmão, inclusive, nesse ínter, acho que foi pra lá umas 3, 4 semanas atrás. Então, as datas todas vão batendo e um acordo vai fechando. Então, eu falei, os Bolsonaro ganharam uma semi-anistia, que foi agora a dosimetria, ganharam uma candidatura Flávio, que é bom, porque, lembremos, o plano da família era tentar resolver o pai e manter a liderança da direita. Já falei que o Lula ganha, já falei que o Trump ganha nessa história.
O STF, com base nisso, sai a Magnitsky, saiu essa pressão em cima do colo deles. Joesley fica bom no lobby com o Brasil, com os Estados Unidos, com todo mundo. Aí você fala, quem se deu mal? O Tarcísio se deu mal e a população brasileira, porque meio que tá tendo meio que um jogo de cartas marcadas sendo tocado em Washington e Brasília, envolvendo as eleições brasileiras. E aí entra aquilo que você falou. Teve muita gente do PT comemorando que o Flávio seria o candidato. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. E você continuará recebendo vídeos como este. Eu te vejo no próximo vídeo.